O governo de Hitler surgiu após a ascensão do Partido Nazista ao poder na Alemanha em 1933. Antes disso, a Alemanha havia passado por um período de instabilidade não só na política, mas também na parte econômica e social após a Primeira Guerra Mundial. Tendo também o Tratado de Versalhes, que impôs pesadas sanções e reparações financeiras ao país. Foi aí que surgiu um clima de insatisfação na população alemã, levando a grande maioria a votar a favor do Partido Nazista nas eleições. Após uma série de manobras políticas e o enfraquecimento do governo democrático, Hitler ganhou força ao ser nomeado chanceler pelo presidente Hindenburg. A partir daí, ele começou a consolidar seu poder e a implementar sua ideologia nazista, que incluía a criação de uma sociedade ariana pura e a expansão territorial da Alemanha. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Hitler expandiu seu poder na Europa, conquistando vários países e tentando impor seu domínio sobre todo o continente. Junto com seus seguidores estabeleceram um regime ditador, oprimindo a oposição política, censurando a imprensa e perseguindo minorias étnicas e religiosas, especialmente os judeus. Hitler considerava os judeus uma raça inferior e defendia a superioridade da raça ariana a outras raças. Ele acreditava que os judeus eram uma ameaça para a pureza racial alemã e que sua existência representava um perigo para a sobrevivência da nação alemã. Hitler alegava que os judeus eram responsáveis por muitos dos problemas da sociedade, como a inflação, o desemprego e a corrupção. A propaganda foi uma ferramenta essencial usada pelo Partido Nazista para convencer a população alemã de que os judeus eram uma ameaça para a Alemanha. Eles usaram uma variedade de técnicas para espalhar sua mensagem, incluindo panfletos, cartazes, jornais e rádio. Não só em seus discursos, mas também em outras formas de propaganda frequentemente repetia suas ideias sobre os judeus, até que se tornassem familiares para a população. Também se concentraram em espalhar teorias conspiratórias sobre os judeus, retratando-os como responsáveis por todos os problemas da Alemanha, incluindo a derrota na Primeira Guerra Mundial e a crise econômica. Essas teorias conspiratórias não tinham base na realidade, mas foram eficazes em alimentar o medo e a ansiedade da população. No geral, a propaganda nazista foi projetada para desumanizar os judeus e retratá-los como uma ameaça à segurança e à cultura alemã. Isso permitiu que os nazistas justificassem sua perseguição e genocídio dos judeus durante o Holocausto. A ideia da solução surgiu na mente de Hitler logo no início de seu governo. A princípio, o objetivo era simplesmente expulsar os judeus da Alemanha e dos territórios conquistados pelos nazistas. Mas à medida que a guerra se intensificava e a ideologia nazista se radicalizava, a ideia da solução final se tornou cada vez mais realista. Em 1941, a polícia alemã, com a ajuda de colaboradores locais, começaram os assassinatos aos judeus. Porém, esse método provou ser ineficiente, e viram que não era possível matar um grande número de pessoas de uma só vez e, ao mesmo tempo, manter a eficiência das tropas. Foi então que, em janeiro de 1942, na Conferência de Wannsee, em Berlim, as autoridades nazistas se reuniram para planejar uma solução mais eficaz para a questão judaica. Foi nessa conferência que a solução final foi formalmente planejada e organizada, incluindo o uso de campos de concentração e extermínio em massa. Os campos de concentração eram locais onde os nazistas mantinham presos os judeus, bem como outras minorias e grupos considerados indesejados pelo regime. Inicialmente, esses campos foram criados para servir como centros de detenção temporários para prisioneiros políticos e outros grupos que representavam uma ameaça ao regime nazista. Com o tempo, esses campos foram se tornando cada vez mais brutais e desumanos, com condições de vida insalubres, trabalho forçado e execuções em massa. Os presos eram submetidos a maus tratos, privação de alimentos e água, e muitas vezes eram forçados a trabalhar até a morte em condições extremamente precárias. Além disso, os nazistas também estabeleceram campos de extermínio específicos, onde milhões de judeus foram assassinados em câmaras de gás e crematórios. Os campos de concentração e extermínio eram um dos pilares da solução final, plano de extermínio em massa dos judeus e outros grupos considerados inferiores pelos nazistas. A brutalidade e a desumanidade desses campos são consideradas uma das maiores atrocidades da história da humanidade.
A solução final resultou na morte de cerca de 6 milhões de judeus, além de outros grupos minoritários, como ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência e prisioneiros políticos. Foi um dos eventos mais trágicos da humanidade, e ainda serve como um lembrete doloroso das consequências da intolerância, do preconceito e da discriminação. Agradecemos por assistir a este vídeo educativo sobre esse fato histórico. Esperamos que as informações compartilhadas tenham sido úteis e esclarecedoras. Se você gostou deste conteúdo e deseja ver mais vídeos como este, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber atualizações e notificações sempre que publicarmos novos vídeos. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudar a promover a conscientização e o conhecimento sobre a história. Continuamos nos comentários abaixo.